É um pastor muito poderoso, ou mais velho, ou muito importante, a pessoa se ajoelha. Mas isso não é uma prática bíblica. Não é uma prática bíblica, tá errado. Aí em Moçambique, quando a pessoa se batiza, ela tem padrinho? Algumas igrejas pentecostais têm padrinho, sim. Aí, na sua cultura, você tem 2 filhos. Você pode falar o nome do seu filho antes de apresentar ele na igreja ou não? Depois da consagração do filho, né? Podemos assim dizer, a igreja vem em casa, ora pela criança, a mãe assim pode sair de casa e pode falar o nome da criança. Mas antes não pode falar o nome? Antes não pode falar o nome, nem pode sair de casa, não pode se apresentar à igreja. E é quantos dias? 8 dias, né? Normalmente 8, sim. Se você tem 2 filhos que você fez esse ritual aí na igreja evangélica, então você esperou 8 dias, o pessoal foi na sua casa, aí você publicou o nome da criança. Os 2 filhos, um tem, sei lá, um agora tem 20 anos, o outro tem 18. O de 18 pode casar primeiro do que o de 20? Na nossa cultura pode sim. Por que eu tô fazendo essas perguntas? Porque eu tava aconselhando um irmão que é africano, que tem todos esses problemas aí pra resolver. Aí ainda tem a cultura do crente ainda frequentar o feiticeiro? Alguns sim. Alguns pastores sim. Alguns pastores normalmente fazem isso de uma maneira oculta, de noite e tal. Se a igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus, se a Assembleia de Deus tomar conhecimento disso, o pastor é disciplinado. Porém, tem alguns pastores que fazem isso de uma maneira oculta, inclusive usam esse tipo de práticas para subirem de cargo, de posição dentro da igreja. Então o pastor tá lá na igreja, mas ele vai no feiticeiro para fazer um feitiço para assumir outra igreja, por exemplo, essas coisas. Assumir outra posição. Talvez ele é um diácono, ele é um presbítero, é um evangelista e quer subir, quer ser um pastor, ou um pastor presidente, ou um pastor superintendente, ou um pastor dos anciões. Aí ele vai muitas das vezes fazem isso de uma maneira oculta. E dentro dessa última pergunta que é do feiticeiro, também acontece de ter doenças que não se resolve na igreja nem no hospital, só no feiticeiro? Sim. Tem alguns crentes que acabam abandonando a fé ou de uma maneira oculta, indo atrás dessas práticas ocultas, né, do feitiçarismo, para resolver aquela situação. Tem alguns crentes que dizem, para essa situação eu fui à igreja, a igreja orou por mim, fui ao hospital e não deu certo. A última opção, parece que a última opção é essa prática de feitiçarismo. Então, alguns crentes entendem que o feiticeiro tem mais poder do que Jesus. Alguns crentes, inclusive alguns pastores, né? Porque dependendo da situação... Crentes de alguns pastores, sim. Alguns pastores. Inclusive, é uma realidade. Tem alguns pastores que, na última instância da sua vida, acaba reunindo a sua família, dizendo, olha, eu estou a morrer porque durante a minha vida toda eu fui cristão, eu fui pastor e não segui a tradição, não fui atrás dos curandeiros, dos feiticeiros, por isso que estou aqui morrendo. Então, na última instância da sua vida, na hora que devia dar um legado de fé, acaba dando essa sugestão, estou morrendo porque não fui ao feiticeiro, estou morrendo porque não fui atrás do curandeiro e tal. Então, tem muitos pastores que têm feito isso. Alguns, quando estão doentes, quando estão numa situação crítica, acabam, ao invés de, quando a igreja vem e ora e tal, e a cura não acontece, a situação piora, acaba se voltando para essas práticas. A segunda é se pode ou não ajoelhar diante de um pastor para receber uma bênção. Nós sabemos que a imposição de mãos é bíblico, porém, se essa imposição de mão tem que ser feita de joelhos diante de um pastor, eu me prostro diante de um líder, de um pastor, de um profeta, seja lá quem for, e ele me impõe as mãos. Isso pode ou não? Pode se ajoelhar diante do homem? Eu acho que já ficou claro aqui para o pessoal que está acompanhando a gente que tem muita diferença entre a nossa cultura e a da África. Então, por exemplo, você é pastor aqui no Brasil, você é brasileiro. Aí eu vou pedir oração, você fala assim, irmão, dobra o seu joelho, vamos orar. Eu me dobro diante do irmão, mas eu não estou me dobrando diante de você, eu estou me dobrando diante do Senhor.
Agora, aí na África, não. Aí na África, a pessoa se prostra diante dos pastores. E aí é um problema. Poxa. Aí é um problema. Poxa. O irmão concorda? Sim, eu concordo. Concordo por quê? Porque na nossa cultura, mesmo uma pessoa que não é cristão, quando chega um idoso, uma pessoa de idade um bocadinho avançada, uma pessoa de respeito, então, obrigatoriamente, você tem que se ajoelhar para lhe dar água de lavar as mãos, por exemplo. Ou se ajoelha, se serviu a mesa, depois de servir a mesa, antes de convidar a pessoa para se aproximar, se dirigir à mesa, você tem que se ajoelhar diante daquela pessoa, dar água de lavar as mãos, só assim é que se aproxima à mesa. Então, e isso também é transferido para a igreja. Isso. Aí o pastor diz, é um pastor muito poderoso, ou mais velho, ou muito importante, a pessoa se ajoelha. Mas isso não é uma prática bíblica. Não é uma prática bíblica. Tá errado. Tá certo? Tá sim, concordo plenamente. Inclusive eu não faço isso e às vezes ensino algumas. Lembra que uma vez, pastor, eu liguei, estávamos aqui a conversar e eu disse, olha, pastor, tem muita coisa que inquieta muito meu coração e tal. Então é mesmo por causa dessas coisas todas aqui e parece que a igreja se posiciona em favor de algumas coisas que não devia ser exatamente. Então veja, eu fiz essas perguntas aqui, mas assim, até para você que me acompanha aqui, perceber a distância entre as culturas, né? Então, por exemplo, você sabia que lá a pessoa que se batiza tem um padrinho, né? Na igreja evangélica, eu tô falando da igreja evangélica, eu vou me batizar, você quer ser meu padrinho? Aí você vai ser padrinho, né? Aí essa prática não é de todos. O casamento, se pode ou não pode, por exemplo, acho que a maioria de vocês não sabia que quando uma criança nasce, ninguém pode falar o nome, em voz alta não se fala o nome, até o 8º dia, até o dia que apresenta. Ou que consagra, lá eles não falam apresentar, eles falam tipo consagrar e tal. E a mulher não pode sair de casa até naquele dia, até o pessoal ir lá da igreja evangélica. Eu tô falando esse aí é da igreja evangélica, tá? Não tô nem falando da cultura do ocultismo, coisa parecida. Então, não pode falar o nome. Aí, se você falar o nome, você traz maldição para aquela família. E aquela criança vai morrer, entende? Então, tem toda uma questão aí que é muito forte. O peso cultural é muito forte. Sobre se ajoelhar, é errado, né? É errado você se ajoelhar diante de um homem. Porque aqui no Brasil, quando você se ajoelha, você não está se ajoelhando diante daquele pastor por reverenciar o pastor, porque ele é velho, porque ele é bom, porque ele é grande, porque ele é importante. Mas aí na África é por causa disso. Então está errado. Embora aqui no Brasil tenha também essa cultura. A pessoa não se ajoelha, mas fica lambendo as botas do grandão, né? Então o pastor que é grandão, todo mundo fica lá tendo que se curvar, tendo que dar dinheiro para ele, tendo que colocar títulos e mais títulos, e a cadeira dele é grande, a cadeira dele é bonita, a cadeira dele é imponente. E isso também é paganismo. Aliás, a ideia de catedral vem do latim cátedra, e cátedra é cadeira, né? Catedral, o que é uma catedral? É onde tem uma cadeira de um bispo, de alguém muito importante. A cátedra é a cadeira onde se senta o bispo, que é o líder. Então, aqui no Brasil, muito embora a pessoa não se ajoelha, não se prostra diante dos grandões, mas tem sim a cultura exagerada da honra, tá certo? Quase que no aniversário desses principais, é quase um culto à personalidade. O culto é pra ele, né? O culto é para ele, porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas, mas isso também é heresia.